Damião fugiu do seminário às 11 horas da manhã de uma sexta-feira de agosto. Não sei bem o ano. Foi antes de 1850. Passados alguns minutos, parou vexado. Não contava com o efeito que produzia nos olhos da outra gente. Aquele seminarista que ia espantado, medroso, fugitivo. Desconhecia as ruas, andava e desandava. Finalmente parou. Para onde iria? Para casa. Não. Lá estava o pai, que o devolveria ao seminário depois de um bom castigo. Não assentaram no ponto de refúgio porque a saída estava determinada para mais tarde. Uma, uma circunstância fortuita a apressou. Para onde iria? Lembrou-se do padrinho João Carneiro, mas o padrinho era um moleirão sem vontade e por si só não faria coisa útil. Foi ele que o levou ao seminário e o apresentou ao reitor. Trago-lhe o grande homem que há de ser, disse ele ao reitor. Venha, acudiu este, vem o grande homem, contanto que seja também humilde e bom. A verdadeira grandeza é chá, moço. Tal foi a entrada. Pouco tempo depois fugiu o rapaz ao seminário. Aqui o vemos agora na rua, espantado, incerto, sem atinar com refúgio nem conselho. Percorreu de memória as casas de parentes e amigos, sem se fixar em nenhuma. De repente, exclamou: Vou pegar-me com sinhá Rita, ela manda chamar meu padrinho. Diz-lhe que quer que eu saia do seminário. Talvez assim. Sim, Rita era uma viúva querida de João Carneiro. Damião tinha umas ideias vagas dessa situação e tratou de aproveitar. Onde morava? Estava tão atordoado que só daí a alguns minutos é que ele acudiu à casa. Era no Largo do Capim. Santo nome de Jesus, que é isto? Bradou Santa Rita. Damião acabava de entrar espavorido. No momento de chegar à casa, vira passar um padre e deu um empurrão à porta, que por fortuna não estava fechada a chave nem ferrolho. Depois de entrar, espiou pela rótula. A ver o padre, este não deu por ele e ia andando. Mas o que é isto, senhor Damião? Bradou novamente a dona da casa. Damião, trêmulo, mal podendo falar, disse que não tivesse medo. Não era nada. Ia explicar tudo. Descanse e explique-se. Já lhe digo, não pratiquei nenhum crime, isso juro, mas espere. Tia Rita olhava para ele espantada, e todas as crianças de casa e de fora, que estavam sentadas em volta da sala, diante de suas almofadas de renda, todas fizeram parar os bilros e as mãos. Tia Rita vivia principalmente de ensinar a fazer renda, crivo e bordado. Enquanto o rapaz tomava fôlego, ordenou às pequenas que trabalhassem, e esperou. Afinal, Damião contou tudo, o desgosto que lhe dava o seminário. Estava certo de que não podia ser bom padre. Falou com paixão, pediu-lhe que o salvasse. Assim, não posso nada. Pode, querendo. Não, replicou ela abanando a cabeça. Não me meta em negócios de sua família, que mal conheço, e então seu pai, que dizem que ele é zangado. Damião viu-se perdido, ajoelhou-se-lhe aos pés, beijou-lhe as mãos, desesperado. Pode muito, sinhá Rita. Peço-lhe, pelo amor de Deus, pelo que a senhora tiver de mais sagrado, por alma de seu marido, salve-me da morte, porque eu mato-me se voltar para aquela casa. Sinha Rita, lisonjeada com as súplicas do moço, tentou chamá-la a outros sentimentos. A vida de padre era santa e bonita, disse-lhe ela. O tempo lhe mostraria que era melhor vencer as repugnâncias e um dia. Não, nada, nunca, redarguia. Damião abanando a cabeça e beijando-lhe as mãos e repetia que era sua morte. Sinha Rita hesitou ainda muito tempo. Afinal, perguntou-lhe por que não ia ter com o padrinho. Meu padrinho? Esse ainda é pior que papai. Não me atende. Duvido que atenda alguém. Não atende? Interrompeu sinhá Rita ferida em seus sóbrios. Ora, eu lhe mostro se atende ou não. Chamou um moleque
e bradou-lhe que fosse à casa do senhor João Carneiro, chamá-lo, já e já, e se não estivesse em casa, perguntasse onde podia ser encontrado, e corresse a dizer-lhe que precisava muito de lhe falar imediatamente. Anda, moleque. Damião suspirou alto e triste. Ela, para mascarar a autoridade com que dera aquelas ordens, explicou ao moço que o senhor João Carneiro fora amigo do marido e arranjara-lhe algumas crias para ensinar. Depois, como ele continuasse triste, encostado a um portal, puxou-lhe o nariz, rindo. Ande lá, seu padreco. Descanse que tudo se há de arranjar. Sinha Rita tinha 40 anos na certidão de batismo e 27 nos olhos. Era apessoada, viva, patusca, amiga de rir, mas quando convinha, brava como o diabo. Quis alegrar o rapaz e, apesar da situação, não lhe custou muito. Dentro de pouco, ambos eles iam. Ela contava-lhe anedotas, pedia-lhe outras, que ele referia com singular graça. Uma destas, Estúrdia, obrigada a trejeitos, fez rir a uma das crias de Sinha Rita, que esquecera o trabalho, para mirar e escutar o moço. Sinha Rita pegou de uma vara que estava ao pé da marquesa e ameaçou-a. Ô, Lucrécia, olha a vara. A pequena abaixou a cabeça, aparando o golpe, mas o golpe não veio. Era uma advertência. Se à noitinha a tarefa não estivesse pronta, Lucrécia receberia o castigo do costume. Damião olhou para a pequena. Era uma negrinha, magricela, um frangalho de nada, com uma cicatriz na testa e uma queimadura na mão esquerda. Contava 11 anos. Damião reparou que tossia, mas para dentro surdamente, a fim de não interromper a conversação. Teve pena da negrinha e resolveu apadrinhá-la, se não acabasse a tarefa. Sim, a Rita não lhe negaria o perdão. Demais, ela rira por achar de graça. A culpa era sua, se a culpa ter xiste. Nisto chegou João Carneiro. Empalideceu quando viu ali o afilhado, e olhou para Sinha Rita, que não gastou tempo com preâmbulos. Disse-lhe que era preciso tirar o moço do seminário, que ele não tinha vocação para a vida eclesiástica, e antes um padre de menos que um padre ruim. Cá fora também se podia amar e servir a Nosso Senhor. João Carneiro, assombrado, não achou que replicar durante os primeiros minutos. Afinal, abriu a boca e repreendeu o afilhado por ter vindo incomodar pessoas estranhas e em seguida afirmou que o castigaria. Qual castigar, qual nada? Interrompeu Sinhá Rita. Castigar por quê? Vá falar a seu compadre. Não afianço, nada. Não creio que isso seja possível. Há de ser possível, sim, afianço eu. Se o senhor quiser, continuou ela com um tom insinuativo, tudo se há de arranjar. Peça a ele muito, que ele vai ceder. Ande, senhor João Carneiro. Seu afilhado não volta mais para o seminário. Digo-lhe que não volta. Mas, minha senhora, vá embora. João Carneiro não se animava a sair, nem podia ficar. Estava entre um puxar de forças opostas. Não lhe importava em suma que o rapaz acabasse clérigo, advogado ou médico, ou outra qualquer coisa, vadio que fosse. Mas o pior é que ele cometia uma luta ingente, com os sentimentos mais íntimos do compadre, sem certeza do resultado, e se este fosse negativo, outra luta com Sinha Rita, cuja última palavra era ameaçadora. Digo-lhe que ele não volta. Tinha de haver por força um escândalo. João Carneiro estava com a pupila desvairada, a pálpebra trêmula, o peito ofegante. Os olhares que deitava assim a Rita eram de súplica, mesclados de um tênue raio de censura. Por que ele não pedia outra coisa? Porque ele não ordenava que fosse a pé, debaixo da chuva. A Tijuca, o Jacarepaguá,
mas logo persuadir ao compadre que mudasse a carreira do filho. Conheci o velho. Era capaz de lhe quebrar uma jarra na cara. Ah, e se o rapaz caísse ali? De repente, apoplético, morto. Era uma solução. Cruel, é certo, mas definitiva. E então, insistiu Sinhá Rita. Ele fez um gesto de mão que esperasse. Coçava a barba, procurando recurso. Deus do céu, um decreto do Papa dissolvendo a igreja ou pelo menos extinguindo os seminários faria acabar tudo em bem. João Carneiro voltaria para casa e ia jogar os 3 sets. Imaginai que o barbeiro de Napoleão era encarregado de comandar a batalha de Austerlitz, mas a igreja continuava os seminários continuavam, o afiliado continuava cozido à parede, olhos baixos, esperando sem solução apoplética. Vá, vá, disse Sinhá Rita, dando-lhe o chapéu e a bengala. Não teve remédio. O barbeiro meteu a navalha no estúdio, travou da espada e saiu à campanha. Damião respirou. Exteriormente deixou-se estar na mesma, olhos fincados no chão, acabrunhado. Sinha Rita puxou-lhe dessa vez o queixo. Ande, vamos jantar, deixe-se de melancolias. A senhora crê que ele alcance alguma coisa? Há de alcançar tudo, indagou senhora Rita, cheia de si. Ande, a sopa já está esfriando. Apesar do gênio galhofeiro de Sinha Rita e do seu próprio espírito leve, Damião esteve menos alegre ao jantar que na primeira parte do dia. Não fiava do caráter mole do padrão. Contudo, jantou bem e, para o fim, voltou às pilhérias da manhã. À sobremesa, ouviu um rumor de gente na sala e perguntou se o vinham prender. Certamente hão de ser as moças. Levantaram-se e passaram a sala. As moças eram 5 vizinhas, que iam todas as tardes tomar café com Sinha Rita e ali ficavam até o cair da noite. As discípulas, fim do jantar delas, tornaram as almofadas do trabalho. Sinha Rita presidia todo esse mulherio de casa e de fora. O sussurro dos biuros e o palavrear das moças eram ecos tão mundanos, tão alheios à teologia e ao latim que o rapaz deixou-se ir por eles e esqueceu o resto. Durante os primeiros minutos, ainda houve de parte das vizinhas certo acanhamento, mas passou depressa. Uma delas cantou uma mandinha, ao som da guitarra tangida por Sinha Rita, e a tarde foi passando depressa. Antes do fim, Sinha Rita pediu a Damião que contasse certa anedota que lhe agradaria muito. Era a tal que fizera rir Lucrécia. Ande, senhor Damião, não se faça de rogado, que as moças querem ir embora. Vocês vão gostar muito. Damião não teve remédio senão obedecer, malgrado o anúncio e a expectação, que serviam a diminuir o xiste e o efeito da anedota acabou entre risada das moças. Damião, contente de si, não esqueceu Lucrécia e olhou para ela. A vice rira também. Viu-a com a cabeça metida na almofada para acabar a tarefa. Não ria, ou teria rido para dentro como tossia. Saíram as vizinhas e a tarde caiu de tudo. A alma de Damião foi se fazendo tenebrosa. Antes da noite, que estaria acontecendo? Distante a instante, e espiar pela rótula. E voltava cada vez mais desanimado. Nem sombra do padrinho. Com certeza, o pai fê-lo calar. Mandou chamar 2 negros, foi à polícia pedir um pedestre. E aí vinha pegá-lo à força e levá-lo ao seminário. Damião perguntou a senhora Rita se a casa não teria saída pelos fundos. Correu ao quintal e calculou que podia saltar o muro. Quis ainda saber se haveria um modo de fugir para a rua da vala ou se era melhor falar a algum vizinho que fizesse favor de o receber.
O pior era a batina. Se Sinha Rita lhe pudesse arranjar um rodaque, uma sobrecasaca velha, Sinha Rita dispunha justamente de um rodaque. Lembrança, esquecimento de João Carneiro. Tem o rodaque do meu defunto, disse ela rindo. Mas para que está com esses sustos? Tudo se há de arranjar. Descanse. Afinal, à boca da noite apareceu um escravo do padrinho com uma carta para a Sinha Rita. O negócio ainda não estava composto. O pai ficou furioso, quis quebrar tudo. Bradou que não. Senhor, que o Peralta havia de ir para o seminário, ou então meti-o na aljube, ou na prisiganga. João Carneiro lutou muito para conseguir que o compadre não resolvesse logo que dormisse à noite e meditasse bem. Se era conveniente da religião um sujeito tão rebelde e vicioso. Explicava na carta que falou assim para melhor ganhar a causa. Não a tinha por ganha, mas no dia seguinte lá iria ver o homem e teimar de novo. Concluía dizendo que o moço fosse para a casa dele. Damião acabou de ler a carta e olhou para a Sinha Rita. Não tem outra tábua de salvação, pensou ele. Sinha Rita mandou vir um tinteiro de chifre, e na meia folha da própria carta escreveu essa resposta: Joãozinho, ou você salva o moço, ou nunca mais nos vemos. Fechou a carta com ombreia e deu-a ao escravo, para que a levasse depressa. Voltou a reanimar o seminarista que estava outra vez no capuz da humildade e da consternação. Disse-lhe que sossegasse, que aquele negócio era agora dela. Onde ver para quanto presto. Não, não que eu não sou de brincadeiras. Era hora de recolher os trabalhos. Sinha Rita examinou-os. Todas as discípulas tinham concluído a tarefa. Só Lucreia estava ainda almofada meneando. Os biuros. Já sem ver, Sinha Rita pegou a ela, viu que a tarefa não estava acabada, ficou furiosa e agarrou-a por uma orelha. Ah, malandra! Não, não! Pelo amor de Deus! Nossa Senhora que está no céu! Malandra! Nossa Senhora não protege vadias. Lucreia fez um esforço, soltou-se das mãos da senhora e fugiu para dentro. A senhora foi atrás e agarrou-a. Anda, cá! Minha senhora, me perdoe, tossia a negrinha. Não perdoo, não. Onde está a vara? E tornaram ambas a sala uma presa pela orelha, debatendo-se, chorando e pedindo. A outra dizendo que não, que a havia de castigar. Aonde está a vara? A vara estava à cabeceira da marquesa. Do outro lado da sala, Sinha Rita, não querendo soltar a pequena, bradou ao seminarista. Senhor Damião, me dê aquela vara, por favor. Damião ficou frio, cruel um instante. Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Sim, tinha jurado apadrinhar a pequena que, por causa dele, atrasara o trabalho. Damião chegou a caminhar na direção da marquesa. A negrinha pediu-lhe, então, por tudo que houvesse mais sagrado. Pela mãe, pelo pai, por Nosso Senhor. Me acuda, meu senhor moço. Sinha Rita, com a cara em fogo e os olhos esbugalhados, instava pela vara, sem largar a negrinha, agora presa de um acesso de tosse. Damião sentiu-se compungido, mas ele precisava tanto sair do seminário. Chegou à marquesa, pegou a vara e entregou a Sinha Rita.